Obrigado, viu, pastor? Aí o senhor fica à vontade, tá? Fica assim, Tem um cantor popular aí, né, que todo mundo conhece, um velho também, que ele costumava dizer assim, são tantas emoções. São tantas emoções mesmo, de verdade. Abraçar cada um de vocês. E hoje é aniversário da filha e a igreja mãe está aqui também, amados, o pastor já mencionou. Que Deus abençoe os irmãos da Igreja Aliança lá de Vista Verde, é a mãe dessa igreja. E eu estava compartilhando com o pastor Manuel as coisas maravilhosas que Deus faz. Vocês estão me ouvindo bem? Eu sou um velhinho surdo, né? Eu tenho que usar um pouquinho de aparelho. Então, se você não estiver ouvindo, faz, porque às vezes a pessoa que ouve pouco fala baixo também, né? Mas estão ouvindo bem, né? Eu estava comentando com o pastor Manuel como Deus é maravilhoso. A maior surpresa, o maior presente para a minha vida, claro, todos vocês, a igreja, a mãe, todos nós, fazemos parte desse projeto de Deus. Mas um grande presente que Deus me deu hoje foi encontrar o irmão José Armando, que está morando hoje longe, lá em Portugal, né? Sabe por quê? Porque foi com ele que começou a visão dessa região. Foi com o irmão José Armando. Na época, inclusive, estudava, fazia um curso teológico com a minha filha Marta, o Helena, meu genro, e ele sempre pedia oração pela conversão da família dele. E a gente orava e chorava, e nós clamávamos a Deus pela salvação dessa família. E o projeto de Deus é que essa família seria, né, o input, né, da igreja aqui em Taubaté, né, os primeiros convertidos, os primeiros contatos nessa região para cá, né. Uma vez um funcionário da prefeitura, desculpe, mas velho fala muito, viu? Só estou fazendo um pouquinho do histórico, depois nós vamos entrar na palavra. Um funcionário da prefeitura me deu um dia, de São José, me deu um dia um mapa, até o Moacir que está aí, hoje ele sabe, ele sempre relembra, ele me deu um mapa do Cone Leste Paulista, né? Que é daqui, dessa região. E naquele mapa eu comecei a orar lá no gabinete, na igreja da Vista Verde, a gente começava a orar e clamar, né? Alguns irmãos viram aquele mapa. E aquele mapa eu ia botando uns pontinhos ali. Vista Verde, Taubaté, Igaratá, vários lugares até o sul do Rio de Janeiro. Era um mapa. Você vai entender por que eu estou falando isso, né? A visão continua. Queira Deus que essa igreja seja também plantadora de igrejas. Plantando, o Cone Leste é a nossa primeira visão. Até o sul do Rio de Janeiro. Amém? Mas o maravilhoso, como eu falei do irmão, é que a gente orava e chorava, né? E Deus foi fazendo a obra. Hoje essa amada igreja adolescente, né? Tem a mamãe Vista Verde, que fez aniversário também recentemente, e essa adolescente, filha daquele ministério, né? E eu me lembro que também ainda nesse contexto, e tem irmãos aqui, inclusive, que foram discipuladores dos nossos irmãos aqui, né? Presbítero e vários irmãos de lá que foram discipuladores daqui, né? Nossa família, né, também. Eu me lembro que eu vinha de carro, deixava Regina, Marta, o pessoal por aí, indo nas casas, né, falando e orando com as irmãs. Deus é tão maravilhoso que hoje essa igreja também mantém ainda também, né, sustenta a nossa visão missionária, né? Temos a nossa irmã Patrícia lá na África, Moçambique, e a visão continua. E como o versículo que vocês usaram no convite, né, diz assim:
Eu botei numa outra tradução aqui, mas você sabe o que está lá. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. E por esse motivo estamos felizes. Vocês estão felizes aqui hoje? Grandes, no texto mais conhecido, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos por isso estamos alegres. E mais coisas ainda. Mais coisas ainda, pastor. Nós veremos também pastores e missionários saindo dessa igreja. Grandes coisas o Senhor fez e fará por nós. Por isso estamos alegres. Um dia eu vim aqui visitar com o pastor Davi Jones, lembra? E um menino, alguém, nem lembro bem, me perdoe se eu não lembro muito a fisionomia, mas um menino chegou para mim, olha, eu quero ser um missionário. Me abraçou num corredor desse, eu quero ser um missionário. Amém! Amém. Sem dúvida, queridos, nós poderíamos passar horas e horas aqui, mas, contando as maravilhas, a gente ia passar a noite aqui, ia fazer uma vigília. Mas, nesse tempinho, eu quero compartilhar algumas coisas com os irmãos que Deus colocou no meu coração. Na verdade, eu li um sermão de um pastor lá de Campinas, interessante, o que ele fez num dia de aniversário da igreja. Pastor de uma igreja batista lá em Campinas. Ele escreveu uma coisa assim, o tema que ele usou foi assim, por que, ou qual a razão, né, qual o motivo que essa igreja existe? E eu confesso que eu colei, né? Copiei dele esse título. E quero também compartilhar isso. Por quê? Qual a razão que essa igreja existe? Aliás, você já deu para perceber um pouquinho que eu já falei por que ela existe. Ela existe porque irmãos oraram por suas famílias, irmãos discipularam, e a igreja está aqui. Né? Mas vamos passar em alguns textos da Palavra de Deus, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, comigo aí, Mateus capítulo 16, versículo 13 a 22. Mateus capítulo 16, do verso 13 ao 22. Dezesseis, 13 a 22. Vamos ler a palavra de Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos
de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, então, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tens compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Não cogitas das coisas de Deus, e sim a dos homens. Oremos. Pai que está nos céus, mais uma vez, Senhor, louvamos, bendizemos, grande és tu, Senhor. Bendito seja o teu nome hoje e para sempre. Abençoa, Deus, agora a nossa meditação na tua santa e bendita palavra. Começa na vida desse teu servo pregador e na vida de cada um dos irmãos que estão aqui nessa manhã. Faz a obra maravilhosa que o Senhor já tem feito nessa igreja e farás ainda maiores já nesse dia de aniversário. Que o Senhor derrame bênçãos, que o Senhor liberte, que o Senhor cure, que o Senhor faça exatamente aquelas coisas maravilhosas que só o Senhor pode fazer. Não é o pregador, não é a nossa música, ela é bem-vinda, é bendita, bendito é o tempo de adoração. Mas bendito seja o nome do Senhor, aquele todo-poderoso para fazer uma boa obra em nossos corações nessa manhã. Nós já te agradecemos, em o nome santo de Jesus. Amém. Interessante, talvez você fique até curioso, né? Mas por que esse texto, né? Mas esse texto, ele vai mostrar para nós, ao longo do que nós vamos meditar agora, qual a razão da igreja. Qual a razão da igreja? Interessante, alguns anos atrás, mais ou menos aí lá por uns 200 anos atrás, um homem, um canadense lá nos Estados Unidos, Alberto Benjamin Simpson, fundador da Igreja Aliança Cristã Missionária, ele escreveu versos, ele era músico, poeta, né? Por isso que é bom o louvor, por isso que é boa a música. É gostoso tocar, cantar, louvar a Deus. Deus habita no meio dos louvores. E o A.B. Simpson, ele era poeta e músico, ele escreveu uma coisa interessante que nós temos em português. Jesus somente, nossa mensagem. Jesus em tudo, nossa canção. Levantaremos Jesus para sempre, unicamente nossa visão. Jesus somente, nossa mensagem. Jesus em tudo, nossa canção. Levantaremos Jesus para sempre, unicamente nossa visão. Um pouco mais para cá, já na nossa época, mas não tão próxima aqui, já um pouquinho passado para mim, talvez alguns irmãos vão lembrar. Também um homem lá da América do Norte, Ralph Carmichael, era o nome dele. Ralph Carmichael, ele era um compositor de música gospel, como a gente fala hoje, né? E ele fazia muitas trilhas sonoras para filmes cristãos, filmes evangélicos. Inclusive aquele filme A Cruz e o Punhal, né? Ele tem a trilha sonora desse Ralph Carmichael. E ele escreveu uma canção, ele também era poeta e músico. E ele escreveu uma canção que um grupo evangélico chamado Vencedores por Cristo fez a versão daquela canção. E aquela canção diz assim, vou ler aqui para você. Muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta, ou comunista, ou até mesmo hippie, já se disse até. Para essa geração nova aí, os hippies eram um movimento, né, que estava mudando o mundo com a sua mensagem, paz e amor, bicho, aquelas coisas assim, né? Então, algumas pessoas às vezes julgam que Jesus era, né, ou era um filósofo, né, trazendo uma nova filosofia, ou Jesus era também, né, um hippie, né, alguém que saía por aí, né, pela rua, né, estranho para alguns, né,
Alguns até chegaram a dizer assim, não, mas Jesus era comunista, né? Ele pregava uma mensagem, né? Pesada aí, né? Renovadora, entre aspas, né? Até hippie, né? Como o pessoal pensou. Mas quem traduziu essa música para os vencedores por Cristo, o nome dessa música, se você quiser um dia pesquisar, é Nada Melhor. Se você entrar no Google, entra lá, Vencedores por Cristo, Nada Melhor. Por que eu estou mencionando isso? Porque nós já começamos a pensar qual é a razão da igreja. Sabe qual é a razão que essa igreja há 17 anos existe aqui? Revelar quem é Jesus. E aí, nesses tempos que nós estamos vivendo, queridos, eu creio que nós temos que ter bastante cuidado, porque, inclusive, até algumas igrejas, algumas pessoas, inclusive com a Bíblia na mão, começam a pregar um Jesus diferente, né? Começam a mostrar caminhos diferentes. E a igreja, mais do que nunca, tem que responder com a unção do Espírito Santo. Lembra que Jesus estava perguntou para os seus discípulos, olha, uns dizem que eu sou, quem que vocês acham que eu sou? Eles responderam, um dos profetas, né? Jeremias, tal, e fulano e tal, deu os nomes ali, né, daqueles que o povo falava, quem era Jesus. E Jesus perguntou para ele, e vocês? Eu creio que também hoje, nesta manhã, Deus está perguntando para cada um de nós, e vocês? Quem você diz que é Jesus? Você, pastor. Quem você diz que é Jesus? E lembra no texto que nós lemos? Pedro disse, tu és o Cristo, o Messias, o prometido, o Filho de Deus. Sabe por que essa igreja existe? Para continuar declarando quem é Jesus. Aleluia mesmo. Agora Pedro respondeu isso pelo Espírito Santo. Lembra que Jesus disse para ele, olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito Santo de Deus. Igreja, nesse aniversário, Deus já está falando, igreja, permaneçam cada dia buscando um enchimento, a plenitude do Espírito Santo, para pregar com autoridade na plenitude do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Temos. Amém? Mas a Bíblia fala de plenitude. Tem que transbordar. E Jesus disse, Pedro, olha, quem te revelou isso? Foi o Espírito Santo. Que a mensagem dessa igreja sempre seja ungida com o Espírito Santo. Porque o texto que nós acabamos de ler mostra uma outra parte, né? A gente vai para o finalzinho ali, já fica meio assim, né? Meio assustado. E outra coisa, Jesus declara também, essa é a mensagem da igreja. Jesus é a pedra angular. A igreja, nós somos, não é, os tijolinhos, né, que vão erguendo o templo de Deus. E a igreja, ela é fundamentada nessa declaração. Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus. É o único que transforma, cura, liberta, salva. Só Jesus. Jesus somente, nossa mensagem. Jesus em tudo, nossa canção. Levantaremos Jesus para sempre, unicamente, a nossa visão. Agora vou compartilhar com vocês algumas coisas sobre, né, o que é isso, o que é a igreja, qual o papel que a igreja faz. Essa igreja existe para ajudá-lo a conhecer um propósito para a sua vida. Essa igreja existe para ajudá-lo a conhecer um propósito para a sua vida. Geralmente as pessoas, né, todos nós temos propósitos, né? Estudar, crescer, casar, né?
Muitas coisas que não tem nada de mal em ter propósitos assim. Só que o único propósito que tem valor para a nossa vida é aquele que é um propósito para a eternidade. Né? Casar, crescer, ganhar dinheiro, não ganhar, sei lá, qualquer propósito, jogar futebol, o que for. Propósitos, né? Não tem nada de errado em ter propósito. Porém, vou repetir, o propósito maior para Deus, para a nossa vida é conhecer Jesus. Porque esse propósito é para a eternidade. Emprego a gente perde, né? Perde, ganha. Dinheiro também, né? Dinheiro a gente ganha, perde. Não é assim? Mas a vida eterna, ninguém perde em Jesus. Glória a Deus. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, para a eternidade. Igreja, Deus colocou isso no meu coração, porque a Igreja de Cristo no Brasil precisa se posicionar e declarar que só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Por quê? Porque Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não existe outro. E o próprio Jesus disse para Pedro, Pedro, isso aí foi o Espírito Santo que te revelou, né? Mas como eu disse logo em seguida no contexto, né? No contexto a gente se assusta, né? Porque aí Jesus disse, olha, mas por enquanto, naquele momento não era para sair, né? Espalhando. Naquele momento não. Era um tempo que Deus estava preparando. Né? Jesus tinha que ser preso, esfolado naquela cruz, sepultado e ao terceiro dia ressuscitar. Jesus explicou isso para eles. Mas o Pedro, né, o Pedrão, o Pedro chegou e chamou Jesus num canto e disse, não, mestre, isso não pode acontecer, isso não vai acontecer com a tua vida. Lembra o mesmo que falou, que declarou, cheio do Espírito Santo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, agora ele vai dizer, não, ninguém vai tocar, nas nossas palavras, né? Ninguém vai tocar no Senhor. Né? Lembra que Jesus respondeu? Arreda, Satanás, porque o que você cogita não é de Deus. Tudo isso Deus planejou. Por isso Jesus repreendeu ele assim. E sabe o que Jesus disse? Porque você cogita nas coisas dos homens e não nas de Deus. Jesus estava repreendendo aquele espírito enganador, né? Demônio, colocando, né, algo para afastar Jesus da cruz. E cristianismo também tem cruz. Até para nós. Toma a tua cruz e segue-me, diz o Senhor. Por isso, amados, repito, o propósito para a nossa vida, o propósito para essa igreja é ser fiel até a morte e proclamar Jesus, Filho de Deus. Propósito. Que só Jesus muda. Eu não sei quantos de vocês entraram aqui sem conhecer realmente quem é Jesus. Por isso eu li aquela canção, né, do pessoal que traduziu em português ali, né. Muitos falam de Jesus, né, Jesus é isso e aquilo, é isso, um espírito, sei lá, que é um monte de coisa. Fala um monte de coisa, mas o que a palavra de Deus testifica, e nós também no Senhor, é que Ele é o Filho de Deus, e não há salvação em outro nome, a não ser em Jesus. Não há salvação em qualquer filosofia humana, a não ser em Jesus. Ele é o Messias. Ele é o bendito. Ele é aquele que nós podemos dizer, Hosana, 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 Hosana ao que vem, em o nome do Senhor, Jesus Cristo. O papel dessa igreja é anunciar, pregar, revelar Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode oferecer
para aquele que procura, aquele que está querendo achar um propósito para a vida. Só Jesus Cristo pode oferecer, porque os outros propósitos são todos materiais, né? Mas o propósito que Jesus tem para nós é eterno. Vou repetir isso. Amém? Amém. O propósito que Jesus tem para a nossa vida é eterno. É para a eternidade. Nós temos altos e baixos, né? A igreja também tem momentos de crise. Nós temos momentos de sofrer até na caminhada. Mas a salvação, aquele propósito para a vida eterna, ninguém pode roubar do Senhor. Ele disse para Pedro, olha, esse é o fundamento. É assim que a igreja vai crescer. E a igreja tem uma autoridade, como Jesus falou para Pedro, ela tem uma autoridade espiritual, queridos. A igreja tem uma autoridade espiritual. Jesus disse, o que ligares na terra, será ligado no céu. Mas também o que desligares da terra, será desligado nos céus. Que autoridade, hein? Você sabia? Você olha para o seu irmão em Cristo aí, não precisa fazer aquele negócio de fala no ouvido do seu irmão. Alguns irmãos fazem isso, não tem problema, né? Fala para o seu irmão que está ao seu lado. Não. Mas olha para o seu irmão que está aí. Seu irmão em Cristo tem autoridade em Cristo. No nome de Jesus. Para ligar ou desligar. Essa é a força da igreja. É assim que a igreja cresce. Estava contando, como eu disse, velho, gosta de contar história. Estava contando para o irmão José Armando, que agora mora em Portugal. Uma vez eu viajei para Portugal com o pastor Davi Jones e a gente estava fazendo um ministério lá. E nós choramos. O voo, deu confusão no voo, a empresa nos colocou no hotel lá, né? Um novo hotel lá em Lisboa, por causa de mudar de horário. Né? E nós começamos a chorar por Portugal. Choramos por Portugal, oramos por Portugal. E a gente depois voltou, tivemos um encontro da América Latina e começamos a planejar, alguns irmãos lembram, um acordo missionário chamado AMACOS. Em espanhol, né, era Agência Missionária do Cone Sul, da Aliança. E nós, com aquele projeto, nós começamos a desenvolver, né, uma linha para Portugal. E no meu coração eu fiquei empolgado. Eu vou para Portugal, eu quero ir, eu e minha esposa, vamos para Portugal. O pessoal da Max um dia também mandou eu, a Regina, uma equipe, e outras equipes que foram lá. E nós começamos a orar e chorar por Portugal. Mas depois, passado o tempo, questão de dinâmica, né? Não aconteceu aquele projeto. Aconteceu muitos anos depois. Mas aconteceu. Hoje a Aliança Cristã Missionária tem uma igreja lá em Paredes, em Portugal. E sabe o que veio no meu coração? A autoridade é dele. Quem decide é ele. E por incrível que pareça, a missionária que está em Portugal, eu batizei na igreja Vista Verde. Quando ela se converteu, né, recentemente, quando ela tinha conversão, trouxe o pai dela, a família dela. Aliás, é minha parentada da Midian. Mas eu tive a alegria de batizar, né? A semente que o Senhor estava preparando para hoje pastorear a igreja lá em Portugal. Você viu a autoridade que Deus dá para nós, como igreja, como povo de Deus? Pode ligar, pode desligar, né? Hoje, muitos irmãozinhos lá em Portugal lá estão recebendo a palavra de Deus, pela autoridade da igreja, que vem de Cristo. Quanta gente está sendo ligada, em Moçambique, em outros países onde tem missionários nossos. Uma outra coisa interessante, conversando com a irmã Ana Hemiger, que a gente carinhosamente chamamos de Dona Ana, são os pioneiros da gente lá no comecinho da Aliança no Brasil. E eu disse para ela há alguns anos atrás, não agora, né? Ela esteve recentemente com vocês aqui comigo também. Eu disse, Dona Ana, o nosso projeto
na igreja lá do Vista Verde é ter uma próxima igreja em Taubaté. E sabe que ela ficou com lágrimas nos olhos e me apertou a mão e disse assim, sabe que o sonho do Jaime, pastor Jaime, esposo dela que já está na glória, é que a segunda igreja da Aliança Cristã Missionária no Vale seria em Taubaté. Oh, glória! A igreja é assim, a igreja tem autoridade. E as vidas, eu sei que vocês que estão aqui hoje, muitos novos que eu não conheço, foram alcançados por esse evangelho. Tua vida foi salva por esse evangelho. Tua vida foi salva pela autoridade do testemunho dos irmãos que estão aqui. E muitos outros que vão se converter ainda aqui. Igreja adolescente de 17 anos. Essa é a sua missão. Aquilo que Jesus falou para Pedro, Pedro, foi o Espírito Santo que revelou isso. Você declarou algo que é tremendo, é poderoso. É óbvio, Jesus Cristo é o Filho de Deus. O unigênito Filho de Deus. E é Ele que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Quando você lê o primeiro capítulo de João, diz assim, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Senhor. Jesus somente, nossa mensagem. Jesus em tudo, nossa canção. Levantaremos Jesus para sempre. Unicamente nossa visão. Semana passada eu estava conversando com um homem, numa chácara lá em São Paulo, e ele fez um questionamento que muitos talvez até já fizeram, talvez até você já fez. Ah, mas pastor, eu sei que é legal isso, mas eu fico confuso, tem tanta igreja, né? Tem tanta doutrina, tem tanta bandeira, e às vezes até alguns, né, ficam brigando uns com os outros. Né? Não, nós somos a verdade. Vou dizer uma coisa para vocês. Na força do Espírito Santo, quem é caminho, verdade e vida é Jesus. Jesus é o caminho, verdade e vida. E ele diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. E a igreja tem essa autoridade. Né? A igreja tem a autoridade de dizer, nós queremos e vamos pregar o nome de Jesus. O nome de Jesus. Eu confesso que às vezes eu fico triste, né? Você sabe que negócio de podcast, né? Esse podcast aí, os pastores começam a tirar pedrada um no outro. Triste isso, né? Começa debate teológico, mas isso aí, eu choro muito, quem me conhece sabe, para a glória de Deus, Deus me deu uma paixão evangelística, você pode perceber isso. E eu fico chorando, às vezes, né, para a Regina, né? Eu digo assim, Regina, eu não assisto mais, não quero mais ver esses troços. Ao invés de usar esse canal para pegar Jesus, o caminho, a verdade e a vida, fica bombardeando a teologia um do outro. Um espaço tão rico, e vocês que trabalham com informática, lembra? Usa esse sistema moderno e abençoado até, em muitas coisas, né? Mas usa para dizer que só Jesus Cristo salva, que não tem outro. Vão aparecer falsos cristos. Mas Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe por que essa igreja existe? Para pregar Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Mais alguma coisa também. Quando ele diz eu sou o caminho, ele está te oferecendo propósito. Propósito. Para chegar ao propósito eterno. Eu sou o caminho. É interessante porque as pessoas, todos nós temos propósito, todos, como eu já falei, queremos chegar em algum lugar. Mas Jesus diz que Ele é o propósito. Naquele contexto que Jesus estava pregando, as pessoas estavam assim, muito sobrecarregadas, era muita lei, né? O farisaísmo, né? Muita
muito legalismo, muita coisa, e se sentiam até pesados. Era um fardo muito pesado. E Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Dele, né? Jesus Cristo. Aprendei de mim. Por quê? Porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Você sabe que jugo era aquele negócio, né? Aqui no interior a gente fala canga, né? Aquele negócio que bota nos animais. Né? E Jesus está dizendo assim, olha, você tem que aprender de mim. Alguns irmãos já ouviram isso há alguns anos, eu falava muito sobre isso também. O que acontece? Quando o pessoal treinava aqueles animais, né, para o arado, geralmente eles colocavam um boi mais experiente, né? Um boi que já sabia, ia e vinha, não saía do caminho, o mais velho. E aí eles pegavam um boizinho novo, estava preparando um para aquela tarefa. E aquele boizinho novo, ele era meio teimoso, ele queria do jeito dele, mas o velho ia e vinha, e o boizinho novo estava telhado com ele ali, né? Com aquela canga, aquele jugo, né? E assim ele ia e vinha e ia aprendendo. Um negócio que eu não vou para cá, nem vou para lá, eu vou com ele. Só que nessa ilustração, né, do jugo dos animais, o tadinho do juguinho, né? Do juguinho não, do boizinho. Tadinho do boizinho. Aí o boizinho sofria, né? Porque o troço era pesado, né? Vocês conhecem essa coisa de canga, né? Do animal. Está correto que algumas regiões chamam de outra coisa. Mas esse jugo era pesado, né? E o tadinho do boizinho... E olha o que Jesus disse. Meu jugo é suave. Eu já vi crentes que chegam assim, ai pastor, é bonito, mas essa vida cristã é tão difícil, a gente sofre tanto. Jesus está dizendo, meu jugo é suave, meu fardo é leve, mas o que ele diz, aprenda de mim, tomai sobre vós o meu jugo. E o boizinho aquele, de tanto ir para lá com aquele boi experiente nessa figura, né? Ele aprendia. E no futuro ele, inclusive, ia ser desculpe a expressão, ia ser um discipulador de um boizinho novo. É assim que funciona. Sabe qual era o cargo pesado que eles tinham naquela época? Aquelas coisas, né? Aquele farisaísmo, né? Aquele legalismo todo que era pregado, que era ensinado, o povo saía, não dá, é difícil, né, andar assim. Né? O nosso maravilhoso Senhor. E Ele está dizendo para você hoje, nessa manhã, por que você fica aí levando cargas e dúvidas e confusão? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Parou aí? E achareis descanso para as vossas almas. Ô glória! Tem uma esposa de um pastor amigo nosso aqui de São José dos Campos, da Assembleia de Deus, ela costuma dizer, eita glória! Ô glória! Né? Olha o final de carregar esse jugo, né? Está atrelado com Jesus. Descanso. As outras religiões, as filosofias que tem no mundo levam a pessoa até algum ponto, né, da vida, mas não trazem descanso para as almas. Não trazem. Você sabe por que eu me emocionei? Desculpe eu estar personalizando muito, mas não tem como não personalizar com essa alegria de ver gerações que eu vi nascer aqui e as novas gerações servindo ao Senhor. Oh, glória! Eita glória! Nós alcançamos descanso. Conversei com o pastor Manuel, tem detalhes aí que são pessoais. Né? Mas o Manuel estava contando como era difícil no começo, né?
Era difícil no começo dar um passo para Jesus, né? E o Zé Armando arrastava, leva aí na casa do pastor. Mas o jugo é suave, né, pastor? O jugo é suave, pastor Adilson. O fardo é leve. E a gente encontra descanso. Uma das primeiras reuniões de grupo que a gente teve, além das que já tínhamos lá no Vista Verde, foi na antiga clínica Inefro. Deus alcançou a vida do pastor Adilson e sua família. Na época, né? Estávamos lá naquela Inefro, já trocou de nome agora. É suave, é leve e alcançamos descanso para nossas almas. Tantas coisas que Deus fez com essa igreja. Por isso, estamos alegres, estamos felizes e vai fazer ainda nesta manhã. Talvez tenha um visitante, alguém aqui hoje que nunca fez uma decisão pura e plena com Jesus Cristo. Mas nessa manhã, Jesus está te convidando, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém se relaciona com Deus, ninguém vai para o céu se não tiver Jesus. Ah, mas eu tenho a minha religião. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, disse Jesus. Por isso que quando Pedro respondeu para ele, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, sabe o que ele respondeu? Foi o Espírito que te revelou, não foi carne e sangue. E nessa manhã o Espírito Santo está revelando aqui, olha, não interessa se você é religioso, se você pinta e borda, faz o que quiser. Se você não encontrar, não ter um encontro com Jesus, você não vai para o céu. Você não vai passar a eternidade naquilo que o Pai preparou. Mas talvez, se você nunca tomou uma decisão como essa, hoje o Espírito de Deus está dizendo, porque essa igreja foi criada aqui para pregar isso. Só Jesus Cristo salva. Está aí um exemplo, né? Desculpe eu estar usando, tem outras famílias, né? Lá no tempo que a gente morava na Tobago, né? Me lembro que a minha filha chegava, falava com uma amiguinha dela lá, né? Olha, e tal, falou, fez o evangelismo explosivo com ela. Thaís fez, né? Com a menina lá. E olha aí, olha quem está aí servindo ao Senhor hoje. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. A igreja existe para isso. A igreja, vou concluir agora, a igreja não está aqui só para você receber as bênçãos que vai receber sim. Jesus disse que essa autoridade da igreja, ela tem autoridade para ligar e desligar, né? Então ela tem autoridade também de abençoar, ligar. A igreja tem essa autoridade em Cristo. Mas você não está aqui só para receber bênçãos. Você está aqui para trabalhar. Amém? Vocês conhecem o ministério que nós trabalhamos juntos também aqui. E muitos frutos daqui também foram daquele ministério. O ministério CPE. Aqueles canadenses, né? Que vinham trabalhar com a gente. E a mensagem-chave do CPE é Lucas 10. Vamos abrir aí Lucas 10. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Versículo 2. Ele fez a seguinte advertência:
A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Versículo 3. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Jesus fala aqui, né, de uma missão, né, já começa a missão da igreja. A missão da igreja é abençoar famílias, é levar o evangelho, famílias, casas. Se você ler o contexto, você vai ver que eles foram de casa em casa, né, de casa em casa, como Jesus ordenou, fazendo discípulos, né, ensinando e levando também libertação. Ele manda para entrar na casa e curar enfermos, expulsar demônios. Né? Tem gente que diz, ai meu Deus, Deus me livre, um negócio desse. Tem gente que fala assim, pastor, isso aí é para vocês. Para vocês não, é para mim e para você. Porque lembra quando Jesus disse assim lá, rogai ao Senhor da seara, que envie o quê? Trabalhadores. Você está aqui nessa igreja para trabalhar. E o Senhor te deu autoridade. Você pode, pela oração, pelo seu ministério, alcançar uma família grande, como essa que foi alcançada. Você pode. Alguns irmãos fizeram conosco visitas também, né? Com aqueles irmãos que vieram do Canadá. E quantas famílias, quantas pessoas foram alcançadas. Sabe por quê? Jesus mandou orar, né? Rogai, ora, peça a trabalhadores. A seara é grande. É grande. Tem poucos trabalhadores. Mas logo em seguida que ele ensina a orar, o versículo seguinte diz o quê? Vão. Ide. Jesus, quando estava já preparando, né, para depois subir aos céus, Mateus 28, 19 e 20, Jesus diz assim, toda autoridade me foi dada pelo Pai. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus. Toda autoridade me foi dada pelo Pai. Portanto, vão. Ide. A tradução ficou ide, mas na verdade é indo no original. Indo, né? Todo lugar, todo caminho onde vocês passarem, claro, né? Estou fazendo uma tradução do original, né? Jesus está dizendo assim, vão, indo. Não esqueça que essa é a sua missão. Igreja, Aliança Cristã e Missionária em Taubaté. Não esqueça, essa é a vossa missão, fazer discípulos de Jesus. Indo, todo lugar, onde você estiver. Você não está aqui só para ser um espectador, né? Uma alegria tremenda em ver o pastor Manuel pastoreando, né? O pastor Adilson. O pastor Rangel também trabalhou muito conosco. A gente fazia uma escala de pregação. Eu pregava um horário na Vista Verde, ele pregava um horário aqui em Taubaté. Depois trocávamos, ele pregava na Vista Verde, eu pregava aqui. A nossa missão é fazer discípulos. Em todo lugar, né? Lá na Inefra começou o discipulado, né? Me lembro um dia também que a gente fez uma célula lá num lugar, já mencionei isso outra vez que eu estive aqui, nós tivemos uma célula lá num cara que tinha um depósito de máquinas, né? De trator, de caminhão, era lá numa parte alta aqui de Taubaté. A gente tinha um grupo familiar lá, né? Você está aqui não só apenas para ser um espectador, mas você está aqui nessa manhã para... Estamos celebrando, né? Estamos celebrando com a mamãe, a igreja mãe, estamos celebrando, né? Com o pastor, a família, que já foi saudado aqui, o pastor Wilson, a família, e os irmãos, eu vejo vários irmãos dessa vez aqui. Nós estamos celebrando aquilo que a fidelidade que todos nós tivemos, Senhor, fazer discípulos. Então, o convite de Deus, e a última coisa que eu quero falar para essa igreja,
é uma igreja que vive pela força da adoração. Gostei do tempo de louvor também. Vive pela força de adoração. A Bíblia diz que quem habita na casa do Senhor é bem-aventurado. Quem habita na casa do Senhor é bem-aventurado. Por quê? Porque adora a Deus. E qualquer pessoa que entrar aqui e nós adoramos a Deus, em espírito e em verdade, aquela pessoa também será tocada. Que é na casa do Senhor, que louva, que adora, Deus habita no meio dos seus louvores. Então você está aqui como igreja para adorar a Deus e para fazer discípulos. Essa ordem não é o pastor que está dando, essa ordem, o Espírito Santo colocou isso no meu coração. Todas as nossas igrejas, seja qual for a denominação, que seja bíblica, que pregue a palavra de Deus, tem um propósito. Vamos recordar o texto principal, né? Vamos contextualizar um pouquinho, né? Aí, Pedrão. Jesus perguntou, e vós? Agora eu posso, né, no sentido, colocar isso aqui para nós. Mais uma vez. Jesus está perguntando para cada um de nós, e você? O pessoal anda no mundo aí dizendo, né, que Jesus é isso e aquilo, né? Um monte de coisa fala sobre Jesus. Você que está aqui nessa manhã, quem é Jesus para você? Se você disser de todo o coração, é o Cristo, é o Filho de Deus, e eu preciso dele, eu posso dizer como o Senhor disse, foi o Espírito que te revelou. Mas se você falar, não, Jesus não é bem assim, todo o caminho leva a Deus, mentira, o texto que lemos de João 14,6, né, que eu mencionei, na nossa língua é muito clara, né? E é em todo lugar. Jesus não disse, eu sou algum caminho. Né? Jesus precisa dizer, não, eu sou algum caminho. Todo caminho leva... Não. Está bem claro no nosso idioma. Jesus disse, eu sou o caminho. Ah, pastor, mas tem muitas verdades, não é bem assim. O senhor pensa assim, mas a minha religião pensa assado. Não existe várias verdades. Mentira! Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Ah, pastor, mas a gente tem muitas vidas, a gente vai viver no tempo. Mentira! Pura mentira! Não existe reencarnação, muitas vidas. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Igreja, essa é a nossa mensagem. Né? O Simpson escreveu aquela poesia tão linda lá no passado, quase 200 anos atrás. Ele fez até, agora há pouco tempo, fez aniversário do falecimento do nosso irmão que está na glória, Alberto Benjamin Simpson. Jesus somente, nossa mensagem. Jesus em tudo, nossa canção. Levantaremos Jesus para sempre. Unicamente nossa visão. Se fugir dessa visão, cuidado. Né? O Pedro, num momentinho ali, tirou os olhos da visão. Jesus tinha que sofrer, ser preso, apanhar, né? Morrer no Calvário. E você lembra, né, da cena, né? 2 bandidos lá, né, do lado dele. E um ficava zombando, né? Salva nós, salva a ti mesmo, salva nós. E outro falou, cala a boca. Né? Trazendo para a nossa linguagem. Vamos fazer uma paráfrase. Ô, seu palhaço, para de falar bobagem. Não foi assim, ele falou. Mas ele falou, nós somos dignos. Primeira coisa para você conhecer Jesus, tem que reconhecer que você é pecador
Eu sou pecador. Agora aqui está cheio de pecadores arrependidos que foram lavados pelo sangue de Jesus. É a igreja. Pecadores que reconheceram os seus pecados, entregaram a sua vida a Jesus Cristo, hoje são purificados, são perdoados e têm autoridade. Quando Jesus disse que tinha que ser crucificado, estava o Pedrão, né? Não, isso não, nada vai acontecer com o senhor. Já falei nisso, né? Qual foi a resposta de Jesus? Sai, Satanás! Qualquer outra filosofia, qualquer outro pensamento que desvie Jesus da cruz e da ressurreição dentre os mortos é coisa do diabo. Dá para entender? Só Jesus Cristo salva. Esta é a nossa missão. Igreja, pastores, essa é a nossa visão. Levantaremos Jesus para sempre. Unicamente a nossa visão. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe ricamente essa amada igreja. Eu estou já num tempo de andar devagar, de ouvir pouco. Estou me andando aí com uma enfermidade, mas graças a Deus os tratamentos têm dado um certo resultado, para a glória de Deus. Mas eu sei que a qualquer hora está tudo bem. Faço as malas e vou. Recentemente, um irmão muito amado, foi um companheiro de batalha no ministério, o irmão Jefferson, lá da igreja, e outros irmãos também que recentemente partiram para a glória. Eu sempre digo, quando eu estou, a irmã também, Ilka, que nós tivemos também juntos com a família lá, eu sempre digo assim, esses irmãos furaram a fila, passaram na minha frente. Mas não pensa não que eu sou um pastor suicida, não sou. Mas eu fico esperando aquele dia glorioso do encontro com Jesus. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa esperança. Nós podemos ter aí, tem um monte de gente brigando por causa de política, né? Eu sou esse, sou aquele, sou do meio, sou do centro, sou da esquerda, sou da direita. Tudo bem, o cidadão, né, tem direito de ter as suas opiniões políticas, né? Mas opiniões políticas terrenas não salvam ninguém. O único que salva é Jesus Cristo. E essa é a nossa missão. Vou dizer com toda a autoridade, senhor pastor, se vocês um dia parar de pregar isso, eu vou ser o primeiro a vir aqui fechar a porta. Amém? Eu sei que vocês não vão fazer isso. Queridos, eu disse que eu me inspirei num sermão de um pastor que ele fez na igreja dele, estava fazendo 3 anos de vida. E era uma criancinha, a igreja dele lá em Campinas. E ele colocou alguns pontos que o pastor tem que ser honesto, algumas coisas eu pinchei dele lá. Mas estava falando com uma igreja de 3 anos, né? Uma criança. Agora Deus falou para uma igreja de 17 anos. Ô, glória! Eita, glória! Deus falou para uma igreja de 17 anos. E para completar aquela promessa, ser fiel até a morte. Não sei, queridos, o que vem por aí, pela frente. Irmãos nossos têm igreja queimada, né, em várias partes do mundo. Irmãos nossos na China estão na cadeia. Mas Jesus disse, ser fiel. Não deixa Satanás, né, assoprar coisa aí, né? Fala como Jesus, arreda, sai! Que essa igreja continue ouvindo a voz do Espírito Santo. Aquela que inspirou Pedro a dizer, tu és
o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que essa seja a vossa mensagem. Eu já abracei um monte de gente aí, mas vai aqui o meu forte abraço aos meus queridos aqui dessa igreja de Taubaté. Meu forte abraço aos irmãos da igreja mãe, onde começou esse ministério. Que Deus abençoe. E que a igreja, a Aliança Cristã Missionária, continue sendo uma igreja naquele espírito das canções do Simpson. Ele tem uma outra canção que diz assim: ontem, hoje e para sempre, o mesmo é meu Jesus. Que essa continue sendo a visão dessa igreja. Jesus somente, nossa mensagem. Enquanto o pastor está vindo aqui, se tiver alguém aqui hoje, visitando, que nunca tomou um passo, uma decisão de entregar a sua vida para Jesus, eu te convido, no final do culto, né? Depois nós vamos estar por aí, né? Pode falar com o pastor Manuel, o pastor Adilson, comigo, e venha dizer: olha, pastor, eu entendi, como é que eu faço? O que eu faço para ter esse encontro com Jesus? Qualquer um dos irmãos aí pode te ajudar também. Lembra qual é o propósito da igreja? Qual é o propósito, pastor? Pegar Jesus. Amém. Salvação. E o pastor Sérgio sempre joga a rede, né? E a gente puxa, tem cada peixão que vem. Graças a Deus. Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Queria orar para o pastor Sérgio. Regina, você pode vir aqui. E que a Regina viesse aqui também. Eles fizeram parte da nossa vida. Eu queria orar por vocês, agradecendo. Para nós foi uma grande bênção. Não vou chamar a família toda, né? Mas aqui, agradecer mesmo, porque para nós foi um tempo agradável na presença do Senhor. Vi que o Senhor está em plena forma, pregando o Evangelho como nunca, como ninguém que eu conheci. Tá? Eu quero agradecer muito mesmo a presença de vocês e honrar vocês por tudo que vocês fizeram por nós. Amém. Pai querido, quero agradecer pela vida desse casal que está aqui, pastor Sérgio e Regina. O Senhor sabe o quanto que eles foram usados na vida de cada um de nós dessa igreja. E hoje, Deus, essa igreja adolescente, realmente Deus está aprendendo a caminhar com o Senhor. Amém, Jesus. Como jovens que têm vencido o maligno, que a gente possa crescer cada dia mais no conhecimento, na graça do Senhor. Amém. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor continue abençoando o pastor Sérgio e a Regina na caminhada deles. E que o teu Espírito, Deus, continue usando o pastor Sérgio como servo do Senhor, como tem usado e sempre usou, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cantar uma canção.